Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre uma figura da música nordestina, um solista de sanfona de 8 baixos, que se chama Arlindo. Olá, meus amigos, eu sou Raminho da Zabumba, filho do mestre Arlindo dos 8 Baixos, forrozeiro, sanfoneiro, artesão, e eu estou aqui a convite e com muita alegria por essa homenagem da RC Mídia e do nosso amigo Carlos Carneiro, meu grande amigo. Então, assim, eu estou aqui para contar um pouco da história do meu pai, da convivência, um pouco da trajetória, né? E compartilhar isso com vocês. Eu sou músico, claro, né? Não foi assim por opção, mas porque na casa do meu pai sempre teve muitos instrumentos, não só acordeon, como era o instrumento dele, mas como violão, piano, bateria, guitarra, cavaquinho, pandeiro, todos os instrumentos sempre tinha na casa do meu pai, porque meu pai era um artesão. Além dele tocar, ele consertava a sanfona, né? E meu pai, ele foi afinador de acordeon, mas como sanfona de 8 baixos, para Luiz Gonzaga por muito tempo e para outros sanfoneiros, né? Que através de Luiz Gonzaga ele ficou muito conhecido e afinou sanfona para todos os sanfoneiros do Brasil. E aí meu pai tinha uma oficina em casa e lá sempre tinha vários instrumentos, né? Não só acordeon, sanfona de 8 baixos, mas teclado, guitarra, violão, pandeiro, zabumba, tudo tinha. E certa vez ele me colocou na escola de música, né? E na escola de música para estudar piano. Então, nas aulas de piano, do lado da minha sala, tinha uma sala de percussão, que é onde estudavam bateria e outros instrumentos percussivos. E eu sempre estava aqui na aula de piano, mas meu ouvido estava lá na outra sala. Foi até um dia que o meu professor chegou para mim e disse assim: rapaz, ó, é o seguinte, eu estou estudando piano a você, mas a sua atenção está lá na outra sala. E aí eu descobri que a meu forte era instrumento percussivo e fui estudar percussão e comecei a tocar zabumba e viajando com meu pai, fui estudar bateria. E assim foi. A gente, sempre que ele ia tocar, viajava, ele me levava e eu estava lá, pegando a zabumba, pegando o piano. Bom, e meu pai, ele sempre foi uma referência, né? Porque ele, através do meu pai, eu conheci muitos artistas e consegui trabalhar com alguns. Gente, essa aqui é a zabumba, é um dos instrumentos que eu mais adoro na minha vida. Foi o instrumento que me levou a muitos lugares, no Brasil e no mundo, e é um instrumento que ele é a base do forró pé de serra. Ele é quem dita a batida, o baião, o chachado, o forró, o xote, a marchinha. Eu vou fazer aqui de cada um pouquinho. Vou começar pelas marchinhas juninas. Marchinha junina. Vamos pro xote, que é aquela dança mais cadenciada, né? Aquele que é dois pra lá e dois pra cá. Vamos pro forró, aquele que é mais quentão, é o forró pegado. Vamos embora.
base de tudo, né? O baião que Luiz Gonzaga trouxe para todo mundo. Olha lá. E o chachado, que era a dança dos cangaceiros, né? E que ficou muito famosa na época, que era mais ou menos assim. Só faltou a dança. A minha vida eu vim de lá de Serém com idade de 2 anos de idade. A minha vida foi meu irmão, Arlindo dos Oito Baixos, que ele veio primeiro, conseguiu fazer uma casa, aí trouxe meu pai de lá para cá e a gente veio junto, né? E aqui a gente fomos se desenvolvendo nosso trabalho. Ele trabalhou cortava cabelo, ele era barbeiro, né? Aí nesse trabalho dele ele conseguiu comprar um terreno e trazer meu pai de lá. Aí meu pai, quando veio de lá, trouxe nós, tudinho. E aqui meu pai começou a trabalhar também de carpinteiro, que naquela época, agora já é marceneiro, né? Mas naquela época era carpinteiro. Eu presenciei uma vez meu irmão vindo de Gaibu, foi fazer uma tocada lá. Aí ele chegou e botou a sanfona em cima de uma mesa. Eu fiquei olhando, né? Na época eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos. Aí peguei a sanfona e comecei a tocar, né? Comecei a tocar e ele olhou assim e disse: "Pai, tá vendo o que esse menino tá fazendo já com a sanfona?" E eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha tocado sanfona. Tinha visto ele tocar, mas eu mesmo não tocava. E quando eu peguei, né? Já fiz alguma coisa. Aí ele ficou admirado. Falei: "Olha, vou mandar uma sanfona para ele." Mandar uma sanfona para ele. Aí mandou a sanfona, né? Só que eu me apeguei muito à sanfona e esqueci da aula, né? De ir para o colégio e tal. Aí meu pai ficou preocupado com isso, disse: "Rapaz, você não pode ficar assim com a sanfona não. Você tem que estudar." Aí eu peguei, tá certo. Aí ele pegou, vendeu a sanfona. Eu nunca vi um sanfoneiro com 2 calças. Ele dizia assim, né? Que ele é acostumado a falar isso. Ele falou pro meu irmão e falava pra gente. Aí eu só vim pegar na sanfona depois, o falecimento dele, em 81 mais ou menos, que ele faleceu. E aí foi que eu comecei a pegar o instrumento de novo, que eu fui lá falar com ele, com Arlindo. Arlindo, agora eu tô querendo tocar de novo aquele instrumento que Ele fez assim: "Mas qual é a sanfona que tu quer?" Eu digo: "Eu quero um 8 baixo." Aí ele fez logo 8 baixo, rapaz. O instrumento mais difícil de se tocar. Porque você pega a sanfona você aprende mais rápido, mas instrumento não, instrumento é difícil. Eu digo: "Mas é ele que eu quero é esse." Aí ele fez: "Então pronto, então se você quer ele, eu mando para você." Aí mandou. Meu fole velho gemedor me faz lembrar um grande amor. Meu fole velho gemedor, o teu gemido aumenta mais a minha dor. Pois é, eu conheci Arlindo dos Oito Baixos no Rio de Janeiro em 76. Quando Arlindo chegou no Rio, ele estava numa excursão com um grupo que ele fazia parte, um grupo aqui de Pernambuco, Coruja e seus Tangarais. Na época que eu conheci Arlindo, nesse grupo, ele tocava o acordeon desse que eu toco. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, a gente fez uma amizade muito grande. E aí eu passei a levar Arlindo para os forróis. Em tudo quanto era forró do Rio de Janeiro, eu levei Arlindo. Eu acho que ele conheceu todos. E foi muito legal. A gente visitou os forróis, ele fez amizade com outras pessoas lá, outros forrozeiros lá no Rio. E anos depois, já em 78, eu vindo aqui para o Recife numa caravana CBS, né, a caravana Pau de Sebo, eu fazia parte da CBS, e a gente veio fazer um show aqui no Recife.
Aí eu encontro o Arlindo. Encontro o Arlindo já um tempo depois, né? Aí a gente lembrou daqueles forróis, daquele tudo. E aí depois eu entro no trio nordestino, venho de novo para o Recife, deu um problema na sanfona. Me indicaram para ajeitar o mestre de Bibiribe. Eu cheguei em Bibiribe e o mestre era Arlindo dos Oito Baixos. E aí ele ajeitou minha sanfona, a gente ficou a tarde inteira conversando, tocando. E aí passado mais um tempo, eu resolvi vir morar aqui em Pernambuco. E quando eu vim morar, a gente estava sempre junto, tocando forró. Às vezes eu ia na casa dele visitar, fazer uma visita a Arlindo. E quando eu chegava lá, a primeira coisa que a gente fazia era eu pegar a sanfona, ele pegar oito baixos. E a gente começava a tocar e começava a lembrar dos forróis. E era muito bom, foi muito legal a minha convivência com Arlindo. Arlindo, eu acho que ele afinou a sanfona de todos os grandes. De Luiz Gonzaga, de Dominguinho e de tantos outros. Tinha um problema na sanfona, estava aqui em Pernambuco, eu ia em Arlindo para ajeitar. Arlindo foi um grande mestre nos concertos e afinações de sanfona, além de ser um grande mestre como tocador de oito baixos. Arlindo foi um grande amigo também, ele era um grande músico e um grande amigo. Hoje, infelizmente, só nos resta saudade. E aí era muito comum, quando eu chegava da escola, às 5 horas da tarde, quando eu entrava em casa, Luiz Gonzaga estava sentado na cozinha lá com meu pai, tomando café, batendo papo. Às vezes ele ia deixar acordeon lá e em outro momento ele ia buscar. E ele gostava muito de conversar com meu pai. E era muito comum. Eu cheguei em casa a encontrar ele, não só ele, mas com outros artistas que eu conheci vários. Dominguinho, Sivuca, Trio Nordestino, Marinês e entre outros, né? Que eu tive essa oportunidade. Arlindo dos Oito Baixos, além de ser minha referência, ele era um artista que levava a cultura da sanfona do oito baixo, que é um instrumento hoje que eu posso dizer que está em extinção, né? Tem pouquíssimas pessoas tocando sanfona do oito baixo aqui em Recife, no Brasil, na verdade. Então, ele conseguiu, né, dar uma dimensão a esse instrumento que é tão raro, tão difícil, e divulgar a cultura, né, regional do sertanejo com essa sanfona de oito baixo. Então, assim, ele foi um artista que tinha um público que muito fã de Luiz Gonzaga, né, e que realmente ele conseguiu levar a música dele para todo o Nordeste, o Brasil e fora do Brasil também. Tanto que ele recebeu alguns convites para tocar fora em festivais e ele não ia porque tinha medo de voar, apesar que ele voava aqui, viajava de avião aqui no Brasil, mas se tratava de viajar para fora ele não queria ir, porque ele dizia que atravessava um oceano. Eu tenho muito orgulho, né, de ser filho dele, de contar essa história. Eu acho que a maioria das pessoas que está me ouvindo agora já conhece a história dele, tem a biografia dele aí para todo mundo ver, mas eu convivi muito com ele, né? Até o fim da vida dele, viajei muito e eu presenciei vários momentos da vida dele, histórias, né? Ele contou muita história quando ele conviveu com o Luiz Gonzaga, né? A parte de quando ele gravou o primeiro LP, isso é uma história bem interessante, que ele chegou um certo dia para Luiz Gonzaga e disse: Gonzaga, o meu sonho é gravar um LP. E Gonzaga olhou para ele assim e disse: Arlindo, é o seguinte, as gravadoras estão abarrotadas de sanfoneiros, sanfona de 120, aquela sanfona de teclado como essa aqui, ó. É uma sanfona de 120. Então, assim, as gravadoras estão lotadas de sanfoneiros. Então, se você for estudar sanfona de oito baixo, que é essa aqui, ó, sanfona de oito baixo de botão, eu consigo gravar você. Só que ele abandonou o oito baixo para tocar sanfona, acordeon. E aí ele começou a malhar e tocar e botar os discos de Silvino Januário e outros, e começou a aprender e tirar as suas próprias composições e a ter o casamento de Dominguinhos, né? Tava tudo certo e Dominguinhos convidou meu pai para ele tocar no casamento dele. E meu pai disse: mas Dominguinhos, eu não
Não, eu falo muito tempo que eu não toco sanfona, disse, não, mas eu quero você lá. E meu pai foi, inclusive eu fui com ele, eu tinha acho que uns 10 para 11 anos de idade. E aí o que acontece? Quando meu pai tocou, né, tocou na festa lá, participou da festa e tudo, e quando terminou, aí Dominguinho chegou para ele e disse assim, Arlindo, eu tô com o seu cachê aqui. Aí o pai disse, não, Dominguinho, eu não quero cachê não quero isso não. Foi uma honra, um prazer vir aqui tocar no seu casamento e tudo e tal. E meu pai ficou até com vergonha, porque não queria cachê, era essa. Só que o cachê era uma surpresa, veja que surpresa. O Luiz Gonzaga, que também estava lá na hora, estava na festa, chegou para ele e disse, olha, o seu cachê é que você vai para São Paulo gravar o seu primeiro LP. Só que antes disso, meu pai encontrou com o Luiz Gonzaga aqui em Recife e ele levou a sanfona de 8 baixo. Aí chegou na frente do Luiz Gonzaga e disse, Gonzaga, eu comprei 8 baixo e aprendi umas coisinhas. E Gonzaga, cadê? Puxa aí. Aí ele pegou 8 baixo, começou a tocar umas coisas lá e Gonzaga só fazia balançar a cabeça. Meu pai saiu até um pouco assim, triste, né? Porque ele não falou muita coisa e tal, mas a surpresa já estava armada, né? Então foi o cachê que ele recebeu, foi justamente ele ir a São Paulo no mesmo ano e foi lá e gravou o LP, que chama-se Mestre do Beberibe, produzido por Luiz Gonzaga, né? Com direção musical de Dominguinho. E cheguei ainda a produzir 3 discos do meu pai, 3 CDs, né? Na verdade. Ele me deu essa carta branca e eu fiquei muito feliz. Ele chegou para mim e disse, olha, esse ano eu quero gravar um disco e eu quero que você faça a produção, a direção musical. Então tem 3 CDs que eu gravei com ele, tem o Mistura Harmônica, o Dançando na Chuva e Chorinho, Forró e Frevo. E 8 baixos no frevo. Aliás, são 4. E 8 baixos no frevo. Então foram esses 4 discos que eu produzi e que deu muito certo. A crítica foi muito boa, elogios, e foi muito importante. E o último disco que ele gravou foi Mistura Harmônica. Então assim, meu pai teve 15 a 18 discos gravados por aí, né, do LP a CDs. Aí eu fui uma vez pro forró do meu irmão, o forró do meu irmão lá em Dois Unidos, forró do Arlindo. Isso aí foi assim, eu cheguei lá e disse, Arlindo, vamos fazer uma coletânea nossa. Ele fez, bora rapaz, é uma boa ideia. Aí o trabalho dele era mais instrumental, né? E o meu trabalho é cantado, né? Aí a gente preparou 7 músicas de cada um e fizemos essa coletânea, Eu e Tu, que ficou muito boa e ele gostou muito. Depois que estava pronto, ele foi, mas rapaz, a gente fez uma coisa muito boa, né? Aí a gente se juntou. Salve Arlindo Oito Baixo, grande mestre do Beberibe. Arlindo foi um dos maiores tocadores de oito baixo. Sempre eu fui um grande fã de Arlindo Oito Baixo. Eu ia muito pro forró de Arlindo. Lá na residência dele, lá atrás tinha um salão muito grande e era lotado. E eu ia muito, sim, de vez em quando tocava um pouquinho lá, dei a maior força no forró dele. E para ver ele tocar de oito baixo, porque o homem tocava oito baixo, deixava a gente todo arrepiado, doido para dançar no salão, porque ele tocava oito baixo muito bonito. E sempre vai ficar no coração da gente, na alma da gente. E sempre eu vou tocar forró de Arlindo Oito Baixo, porque ele foi um dos maiores mestres. Por isso que o Dominguinho botou o nome, Mestre do Beberibe, porque ele era um mestre mesmo de oito baixo. E a afinação também, eu me espelhei em afinação muito também em Arlindo Oito Baixo, porque ele era um grande afinador de oito baixo.
de todos os instrumentos, de acordeão a 8 baixos, tudo ele fazia, só ele é quem sabia fazer mesmo. E eu me espelhei muito nele. Então, Dominguinho levava Luiz Gonzaga, acordeão para ele, e eu ia lá vendo e aprendendo cada vez mais. Eu não deixei de ser sempre fã de Arlindo, e sempre eu sou fã de Arlindo 8 baixos, por isso eu toco forró de Arlindo 8 baixos. Salve Arlindo, viva Arlindo 8 baixos! Grande Arlindo! Forrós, passando bons momentos, também maus momentos, né? Tudo acontece na carreira musical, umas histórias muito engraçadas também. E ele era uma pessoa assim que, quando ele subia no palco, ele era muito profissional. Meu pai sempre foi muito profissional e ele deixou isso pra gente, porque a gente percebia que ele estava brincando ali, conversando, bebia muito pouco, às vezes tomava uma cervejinha, mas quando ele subia no palco ele se transformava, ele realmente levava alegria, ele era um profissional ali da música, sabe? Tinha um maior respeito com o público, ele respeitava o público. Outra coisa, ele sempre procurava tocar o que o povo gostava, então ele tinha um repertório dele, mas que no repertório dele agradava todo mundo. Então quem conheceu aqui o forró do Arlindo e onde ele tocou, e toda vez que ele era naquele horário que ele subia no palco para tocar, muita gente ficava esperando, porque ele era música para dançar, né? Ele gostava de tocar música para dançar. Então, e deu oportunidade a muita gente. Meu pai levou ao palco aqui da casa dele e convidou muitos artistas. Aqui no palco do forró dele, aqui em Dois Unidos, ele abriu as portas, né, e o palco para todos os forrozeiros daqui de Pernambuco e do Brasil. Entre eles Maciel Melo, Petrúcia Amorim, Santana, Cezinha e Beto Ortiz. E todos esses forrozeiros pernambucanos passaram lá pelo palco Camarão. Então todos esses grandes artistas, né, Nádia Maia, Cristina Amaral, muita gente. Eu posso estar aqui deixando de falar o nome de alguns, mas foram muitos mesmo que fizeram parte da história dele. Aécio 8 baixos, que vai estar também falando aí para vocês, que é o meu tio, é irmão do meu pai, que toca 8 baixos e canta, e também teve sua carreira iniciada aqui no forró do Jardim dos 8 baixos. Então assim, quando ele viu que chegou um momento, né, dos anos 80 para os anos 90, que não tinha mais espaço para tocar, tinha pouco, o forró geralmente era só no São João, foi o que ele fez. Ele abriu o quintal da casa dele dia de domingo para reunir os amigos e fazer um forrozinho, brincar, trocar ideias. Isso foi virando uma bola de neve, e um amigo trazendo um amigo, o outro trazendo a família. Aí chegou um momento que um chegou assim: ah, por que você não bota bebida para vender? Porque a gente não precisa sair para comprar, a gente já compra você. Aí meu pai foi, botou, e aquilo foi aumentando até quando ele teve que usar o quintal todo. Fez um palanquezinho, um palco de cimento, que não tinha nada, era tudo no barro mesmo, cerca de bambu, que era muito engraçado. E a coisa foi aumentando, né? E até chegar em 2012, né, 2013, que meu pai faleceu em 2013, mas até 2011 ainda estava funcionando lá bem. Mas por questão de saúde a gente deu uma parada. E depois a família não quis mais, né? Não teve mais sentido para isso. Porque realmente as pessoas iam lá para o espaço para ver, para conhecer. Vinha gente de todo o Brasil. Então assim, foi um espaço que ele abriu para todo mundo, mas também para ter o espaço para ele tocar. Porque ele já não é que ele não tinha espaço, mas durante o resto do ano, depois de São João, ninguém tinha onde tocar.
E ali no domingo foi quando ele fez e o público ia para dançar, para beber, para curtir. E você via realmente que as pessoas iam para lá para ver ele tocar. E aí, claro, né, conhecendo outros artistas que por lá passaram. Então, assim, depois ele criou uma escola de sanfona, né, ele viu que a sanfona de oito baixo realmente tinha pouquíssimas pessoas tocando. E aí foi quando ele começou a ensinar. Ele levou o conhecimento do instrumento e da música até onde deu, né? Até onde pôde chegar, mas deixou aí uma história bonita, maravilhosa, com muita alegria, né? Que vocês podem observar. Todo momento que ele está tocando, ele está muito alegre, muito feliz do que está fazendo, e deixou uma história na música popular nordestina e brasileira, como um dos maiores sanfoneiros de oito baixo do país, que é um instrumento super difícil, minha gente. É um instrumento que não é fácil, é um instrumento muito complexo, né? Se fosse fácil eu estava tocando, tá entendendo? Mas eu tenho um filho, Arthur, que tá vindo aí e ele tá bastante comprometido, né, por ele mesmo, sem pressão de ninguém. E eu acredito que, eu acho que muito em breve, a gente vai ter aí uma pessoa para assumir o lugar, não o lugar, mas para dar uma continuidade, né, de um trabalho que o meu pai deixou. Então, assim, a gente está com muita expectativa, mas também deixando ele muita vontade, para que ele, em breve, a gente possa aí lançar ele para o público, né? E quem sabe depois vocês vão ver ele também dando uma palhinha, dando um pouquinho do seu depoimento, viu, Carneiro? Vou falar com ele, que ele é muito tímido, mas quem sabe, né? Ele de repente aí ele dá uma palhinha pra gente. Mas é isso. E meu pai teve muita história, né? Assim, de viagens, de história onde ele passou, né? Teve muitas coisas bonitas. E outros artistas também tiveram também muita história com ele e que vocês também vão ver esses momentos aí, escutar essas histórias. Pois é. Oi, gente, eu sou Arthur Vinícius, neto de Arlindo dos Oito Baixos e filho de Raminho da Zabumba. Eu estou aqui com o instrumento do meu avô. Eu pretendo seguir a carreira e eu vou prestar uma homenagem a Arlindo dos Oito Baixos, meu avô. A música para mim é tudo. Tudo na minha vida é a música. O que eu consegui lá para cá foi com o instrumento, com a música. Aí eu devo tudo à música. A sanfona é uma grande amiga minha.